Paz do Senhor a todos, graça e paz, bom dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nervosinho, a primeira vez aqui de cima, fica bem alto. Lucas até tentou diminuir aqui, mas não deu muito certo não, irmão. Rafael, se eu tô com a voz um pouco ruim, você vai ser o meu guia. Se eu falar muito baixo, você, se eu me exceder, amém? Glória a Deus, irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra, um ensino, uma doutrina. Eu vou passar meio que só por cima, que é uma doutrina muito extensa. Porém, eu entendo que ela é muito importante, se não a mais importante para o povo cristão, que é a doutrina da justificação. Quando nós falamos da salvação, que é a maior dádiva que é dada ao crente, se você não compreender a justificação, você não compreende a salvação em si. Você não compreende o preço desse presente que você recebeu, dessa dádiva. Então, gostaria de estar compartilhando com os irmãos a respeito disso. Pedir para os irmãos abrir em Romanos, capítulo 3. Vamos estar lendo a partir do verso 21. Romanos 3, 21. Amém? Aqui ele vai começar a carta aos Romanos a falar da justificação. A carta aos Romanos é essa carta extraordinária, né, irmão? Que se o pecador ele só lesse essa carta, era o suficiente para ele se arrepender e crer no Senhor. E justificação, ela significa o oposto de condenação. Ela vai mostrar as duas coisas na Bíblia. Ela vai falar sobre a condenação, aquilo que o ser humano ele teme, e o cristão também, agora não, né? Mas para o mundo isso é algo ruim, condenação, quando você fala sobre isso. E a justificação ela é o oposto. Ela é algo bom agora. Ela é algo que dá paz, segurança. E justificação, ela é uma ideia de um juízo. Nós vamos ter que ter com Deus, no juízo de Deus, e lá nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que nós fizemos, no passado, no presente e no futuro, até que aprove o Senhor nos levar. Então a gente vai chegar naquele dia ali, o Senhor vai abrir, você fez isso, isso e isso, e ali a gente vai ter que dar conta. E isso é um pouco desesperador, porque se você for parar para pensar no que você fez, por exemplo, se eu chegasse aqui e revelasse o que você pensou durante a semana, talvez seria um pouco ruim. Você possa ter pecado nos seus pensamentos. Um Deus justo, que julga, que a sua justiça faz com que ele julgue o pecador. Isso é algo bem assustador, não é? E a Bíblia ela vai mostrar isso. Justificação é um termo jurídico. Ele vai trazer isso para a gente. A justificação ela é um ato único. Ela não traz a questão da oscilação. Eu entrei no Evangelho e eu vivia muito essa oscilação. Poxa, hoje, porque a justificação ela vai implicar na salvação, né? A doutrina da salvação ela vai dividir essas etapas, né? As etapas da salvação, posso dizer assim. Então ela vai dividir isso, e a justificação está ali, ela vem logo após da regeneração. E eu vivia essa oscilação, falar, meu Deus, agora eu posso perder a salvação, daqui a pouco eu recebo ela de volta, e eu acredito que possa ser que muitos de vocês já tenham também vivido isso. Sendo que justificação é um ato único, ele não traz essa oscilação para nós. Romanos 8,30 ele fala assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós vemos que ele traz essa etapa, desde a predestinação até a glorificação, sendo que nós, no momento, nós estamos vivendo o que chamamos de santificação, que é esse processo até
que nós venhamos a ser glorificados, quando o Senhor vier buscar o teu povo. Porém, Paulo aqui, ele dá um entendimento, e ele traz essa verdade, no sentido que você vê que ele pula da justificação, ele não fala da santificação, ele pula direto para a glorificação. Ele diz, se você for justificado, você será glorificado. Ele traz essa afirmação, essa certeza no que ele está falando. Então eu tenho que tomar certeza, se eu sou justificado, eu sou glorificado. E a justificação, ela é um ato externo, ela é diferente da regeneração. A regeneração, ela traz uma mudança interna para nós. A justificação é diferente, a justificação ela acontece no tribunal de Deus. É como se lá tivesse, um exemplo, lá tivesse um livro, uma relação, todos os nomes, a humanidade toda. Todo mundo, de Adão em diante, todo mundo pecou, condenado. Aí não. Pastor Martins, pastor Paulo, irmão Salomão, carimbo lá, justificado. Então, no tribunal de Cristo, quando ele for lá julgar, vai estar lá, o irmão Rafael está justificado aqui diante de Deus. Então isso já aconteceu, essa certeza, isso aconteceu no tribunal, externamente de nós. O chamado, a regeneração é interno, ele te chama, a graça te alcança, te chama, te regenera, te dá uma nova, te traz a vida, te dá um coração novo. A justificação ela acontece externamente do homem. E a gente às vezes tem que até tomar um cuidado em relação a muita coisa, porque a justificação ela vai principalmente, ela é uma doutrina tão rica que ela vai trazer a verdade, ela traz a luz sobre o homem, ela traz à luz quem nós somos, o que fazemos contrário ao Senhor. Nós somos pecadores, não somos dignos de nada, como Isaías fala, trapos de imundícia são as nossas ações. Então ela traz essa luz, porque muitas das vezes você vê, eu ouço louvores que ele fala, preparei a casa para o Senhor, pode vir, e eu fico analisando assim, eu sou um pouco mais crítico com essa questão de louvores, e eu fico olhando, poxa, preparei o quê para o Senhor? O que eu tenho para dar ao Senhor? Isaías 64, ele fala, mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. O que eu tenho para trazer ao Senhor? O que eu tenho para preparar para o Senhor? Nada. Tudo que eu faça por conta própria para Deus é como trapo de imundícia. A minha justiça, a justiça própria do homem, ela é corrompida. Não tem como eu tentar fazer alguma coisa para obter o agrado ou a aprovação de Deus, que o homem, é impossível isso ao homem. Depois que Adão pecou, isso foi tirado do homem, é impossível isso. Sendo que Romanos 1, se você voltar, no 16, 17, ele diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O Evangelho ele é o poder de Deus, ele é a justiça de Deus demonstrada. Ele é a única forma que um pecador ele pode ser justificado, é através do Evangelho. E isso é interessante. Eu tive uma experiência e eu desafio ou convido a você a ter a mesma experiência. Você, às vezes, ou no teu trabalho, se você não se sentir confortável, mas de preferência alguém que você não conheça. Você está num ponto de ônibus ou caminhando na rua. Você para alguém e questiona sobre essa justificação própria ou a ideia de que se aquela pessoa ela entende que ela vai ser ou não salva, você vai se surpreender. Você parar, por exemplo, e perguntar, meu irmão, não que eu deseje que você morra, mas se você morresse hoje, isso num diálogo você com uma pessoa estranha, você acha que você iria para o céu? É interessante, você vai ver que muita gente
vai trazer a ideia de que sim. Aí é onde você pergunta, por quê? Aquela pessoa, ela vai trazer a justificação do sim dela em cima de ações dela, entendendo, não, poxa, eu sou uma pessoa boa, eu pago as minhas contas direitinho, eu não arrumo confusão com meus vizinhos, com ninguém, faço meu trabalho, vivo minha vida, então eu acho sim que eu vou para o céu, sim. É dentro daquilo. Todos nós somos como imundo e as nossas justiças como trapo de imundícia. Sendo que o mundo ele não consegue enxergar isso. Ele vai tentar justificar a salvação dele em relação a isso. Aí você pergunta, poxa, você conhece os 10 mandamentos? Vamos citar um, poxa, você talvez já pegou alguma coisa que não era sua? Ou você já contou a mentira? Eu lembro que na época eu até falei assim, poxa, irmão, para talvez trazer ali um conforto ali para a pessoa, eu falei assim, poxa, quando eu era pequeno, eu vivia pegando fruta no quintal dos outros, irmão. Eu pegar, se tiver algum irmão aqui, a Fabiana, que morava perto aí, se eu peguei, me perdoe, irmão. Mas eu comentei, não, eu fazia isso, pô, pegava, né, irmão? Aí a pessoa, poxa, eu já devo ter mentido já, ou já devo ter pegado um dinheiro ali do meu pai ou da minha mãe. Mas a Bíblia fala que se você descumprir uma das leis, você descumpre toda a lei. Então, se você pecar uma vez, se eu peguei uma manga madurinha, o irmão não queria nem pegar, ia apodrecer no pé, eu fui lá e peguei, não pedi nada, pronto, condenado. No inferno, eternamente. E aí? Paulo aqui, ele vai trazer a mesma compreensão, ele vai trazer essa verdade do homem. Nessa situação, quando você agora demonstrou para essa pessoa que ela é culpada, agora sim que vem a salvação, agora sim que vem a saída daquela situação. Antes ela entendia que ela estava bem. Não, eu estou bem, eu acho que eu vou ser assim, salvo. Aí agora você trouxe a compreensão para ela de que não, de que ela vai ser condenada. De que ela, se eu chego para o irmão Nildo, paguei uma dívida sua ali de R$1 milhão. E, pô, esse irmão ele está doido, não devo R$1 milhão. Como é que ele pagou? Ele não tem a compreensão da dívida. Agora, se eu chego para ele, pô, irmão, aquela dívida, tu fez aquele empréstimo lá, rolou juros, anos aí, está devendo R$1 milhão. Aí ele, caraca, é mesmo. Pô, irmão, paguei. Que isso, meu irmão? Você pagou aquela dívida minha? Paguei. Você está aqui com aquela dívida, não precisa me dar nada. Agora o irmão ele vai estar como? Meu Deus, muito obrigado, irmão. Ele compreendeu que ele devia e agora ele compreendeu o preço que foi você pagar aquilo, que ele não tinha como fazer isso. É isso que você tem que trazer quando você traz o evangelho para o pecador. Eu não posso só chegar e falar, poxa, irmão, ó, Deus te ama. Amém, Deus me ama. O Senhor ele pode te perdoar. Amém, o Senhor pode me perdoar, eu creio. Mas ele não tem aquela consciência do que ele é, da direção que ele está indo contrária à vontade de Deus, de como ele é, as suas ações são repugnantes para o Senhor, de como ele se encontra morto, ele não tem essa consciência. Agora, se eu trago essa noção de como ele se encontra, aí ele entra talvez no desespero. E agora, o que eu faço? Paulo ele faz isso. No capítulo 1, ele fala assim, 1:20, ele diz assim, porque as suas coisas invisíveis, ele falando aqui para o homem, vamos botar assim para o melhor entendimento para o gentil, aqueles não judeus, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Irmãos, aqui Paulo ele vai trazer a ideia para o homem, não, eu não recebi a palavra do Senhor, não recebi o evangelho, é mesmo? Se você olhar para toda a criação, você vai ver que tudo é perfeito,
foi criado perfeitamente e isso te traz uma tranquilidade, as coisas funcionam perfeitamente e por trás dessa criação existe um Deus grandioso e ele merece adoração. O homem ele não faz isso. Paulo no capítulo 1 ele vai trazer essa ideia de que o homem ele não faz isso, ele faz o quê? Ele prefere crer nas coisas criadas, ele cria deuses para eles. Nós temos o povo de Deus aqui, os judeus, que eles criaram um bezerro lá no deserto. Então o homem ele prefere fazer isso do que adorar o Senhor. Ele mostra, ó, vocês diante disso, vocês são indesculpáveis, vocês serão condenáveis. Aí talvez estivesse ali o judeu pensando, isso aí mesmo, eles são culpados. A gente é o povo de Deus, ele fala, vocês são pior ainda, que vocês ainda receberam a lei. Ele vai falar isso no capítulo 2 e início do capítulo 3. Vai falar, vocês são piores. Vocês, assim como eles, também serão condenados. Porque vocês receberam a lei do Senhor, ela veio para mostrar para vocês que vocês não têm como cumpri-la, que vocês estão perdidos, que vocês têm que se direcionar para Deus, e mesmo assim vocês fizeram o quê? Pecaram, fizeram tudo errado, condenado também. Então ele traz a clareza da situação que o homem se encontra, tanto gentil quanto judeu. Então ele traz isso que eu estava falando com vocês, a questão da compreensão da situação do homem. Aí diante disso entra aquele desespero. E agora? O gentil está condenado, eu estou condenado, e como é que a gente desenrola isso aqui, Paulo? Estou desesperado agora, eu não tenho saída, eu vou para o inferno. E aí fica aquele desespero. Ele, tá vendo esse abismo aqui entre o homem e Deus? Existe um caminho só. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o único caminho que pode ir a Cristo. Mas é só um caminho, eu cheguei ali, vou botar uma escada ali ou uma prancha ali, você passa e está tudo certo. Não. Você tem que compreender por que Cristo é o caminho. Agora você vai compreender por que Ele é o único caminho. Por que Ele é um caminho? Por que existe um caminho para você? Então ele traz todo esse entendimento para agora ele trazer a compreensão da justificação. E ele vai ser bem enfático aqui nesses versículos, ele vai sempre trazer quase a mesma ideia para que seja bem compreensível para o homem aqui. Aí ele vai começar no versículo 21. Ele fala, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Então ele fala, mas agora, capítulo 3, 3:21. Capítulo 3, versículo 21, irmão, estou falando. Obrigado, pastor. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Então ele fala, mas agora, nesse presente momento, se manifestou a justiça. Lembra que no 1:20, 1:17, ele diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus. Então ele fala, a justiça de Deus se descobre nesse presente momento. Agora foi quando Cristo veio, quando veio o Salvador. Quando ele fala, agora se manifestou, ele está trazendo essa ideia de que agora chegou as boas novas. Cristo crucificado, aquele quem havia de vir para dar a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos, ele chegou. E ele fala, sem a lei, sem esse cumprimento da lei, sem a ideia de que o homem ele precisa fazer alguma coisa. Porque, olha só, versículo 19 e 20, ele fala assim, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, pois por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então agora se manifestou a justiça de Deus sem a lei. Vocês não têm condições de cumprir
nada para que vocês sejam salvos. Então agora se manifestou aquilo que é gratuito a todo aquele que crê, que é Cristo Jesus. Ele fala, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, isso que está acontecendo, Paulo está falando, isso que está acontecendo aqui, foi testemunhado lá atrás. A lei e os profetas, eles falam sobre Jesus. Quando Abraão foi sacrificar o seu filho, vai falar que é imputado a ele como justiça, ele creu. Lá em Tiago também fala isso, da fé dele ali. Aquilo dali é simbolizando Cristo. Quando os sacerdotes iam levar o sacrifício para que o pecado do povo fosse ali perdoado, a ira de Deus aplacada, simbolizava o sacrifício de Cristo. Então as leis e os profetas, eles apontam para esse momento. É isso que Paulo está falando. 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, os que creem, porque não há diferença. Então a justiça de Deus, ela se manifestou nesse momento pela fé em Cristo. A fé, ela é aqui o instrumento que o homem, ele recebe essa justificação. Você não tem fé para que você seja justificado. Você tem fé porque você foi justificado. Ela é uma ação... A justificação, ela não é a causa da fé, no sentido assim, eu tenho fé e agora vou ser justificado. Então é só ter fé então que a justificação vem? Não. Efésios 2 fala que a fé não vem de você. Mais uma vez prova que o homem não faz nada. E ele fala, para todos e sobre todos. Então ele está falando, judeu, a salvação, a justificação, ela vem para você dessa forma, e gentil, a justificação também vem para você da mesma forma. É indiferente, tanto para um, tanto para outro. Jesus veio uma vez para os judeus e ele veio no domingo para o judeu e na terça veio para o gentil. Não. Ele veio, cumpriu, morreu, ressuscitou e, através de quem crê naquele sangue ali que justifica o homem, todos, gentios e judeus, serão salvos. Só existe uma forma de você ser salvo. É a fé no preço que Jesus pagou. É na fé em Cristo. Na fé em toda a obra de Jesus Cristo. É a única forma que o pecador ele pode se salvar. E a fé também não vem de nós. Também é um dom de Deus. Incrível, né? Não fez nada. Nada. Você não pregou um prego, meu irmão. Fez nada. Tudo de graça. Diante disso, glória a Deus. 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aqui ele fala, esse destituído em algumas versões fala até que carecem da glória de Deus. É a situação do homem, ele fala de novo, né? Ele traz essa ideia do homem sendo pecador, né? Essa carência, nós somos carentes de Deus, somos carentes da justiça de Deus. O homem, ele, sem Deus, ele precisa de um salvador, ele precisa de alguma coisa, ele não consegue se salvar, então ele carece disso, ele precisa que venha algo até ele e salve ele. Então a situação do homem é essa, de carência. Eu preciso de uma justiça que não venha de mim, porque a minha justiça é como trapo de imundícia. Vou correr para não passar do horário. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui ele enfatiza de novo a gratuidade, né? Nada fizemos, recebemos, tudo de graça, pela graça de Deus, pela redenção que há em seu Filho. Redenção aqui, meu irmão, é a mesma coisa que salvação ou resgate, pela salvação que há em Cristo, ou pelo resgate que há em Cristo. Então agora a justiça de Deus ela se manifesta gratuitamente, porque como vemos, sem as obras da lei, sem que você tenha que cumprir nada, pelo resgate que há em Cristo. Ele é a única forma que agora o homem que é carente, que ele carece de uma justiça externa, é a única forma agora dele se apegar. Esse é o único resgate. É como se você estivesse num poço se afundando e a única forma que chega de salvação para você ali é um cabo.
Esse é o único cabo que pode chegar para você, nada mais chegará. Todo aquele que não se apegar a esse cabo, afunda e morre. 25. Ao que Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ele fala que Deus propôs para propiciação. Propiciação é um ato no qual eu estava pensando isso sobre o sacerdote, quando ele ia lá uma vez por ano entregar o sacrifício, ele derramava o sangue em cima da arca, e a tampa da arca se chama propiciatório, e ele fazia a propiciação pelo povo. Isso é propiciação. Então aqui a ideia de que o sangue de Jesus, ele é derramado, ele fala, ao que Deus propôs por propiciação, o Senhor fazendo aquele sacrifício ali, para que eu e você pudéssemos ser justificados. Então é essa a ideia de propiciação. Amém? É isso que cremos, porque essa justiça, ela nos traz paz agora. O povo, ele levava aquilo ali para que ele também pudesse ter paz, para que a ira de Deus fosse aplacada ali, o sacrifício. Então agora, essa justiça, esse sangue traz paz para nós. Romanos 5:1 ele fala, agora justificados temos paz com Deus. Então essa justiça, ela nos traz paz. 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus, ele é justo porque a sua justiça, ela requer, ela ordena que o pecador ele pague. Ela ordena que eu e que você pague por nossos pecados. Então no tribunal de Cristo, a justiça dele vai falar, não, ele é culpado, condenável. Mas ele também se torna justificador, porque ele, a Trindade, na sua eternidade, ela planejou essa forma, a única forma de justificar o homem, de que Cristo ele viesse, pagasse o preço pelo pecado. Lembra quando Jesus fala assim, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice? Todo o nosso pecado estava vindo sobre ele, algo para Deus, para Cristo, é algo repugnante o pecado do homem. Agora você imagina todo o nosso, não só o nosso pecado, mas todo aquele que crê, toda a igreja, sendo imputado, é chamado de doutrina da imputação. O pecado do homem ele é imputado em Cristo, não amputado. Amputado é arrancar, né? Imputado é colocar sobre. É colocado sobre Jesus ali. E ele sente aquele peso. Ele fala, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus, como justificador, ela é feita. Ele é justo porque ele não pode deixar que aquele pecado passe impune. Por isso que a vontade dele é feita. Por isso que Jesus fala, mas seja feita a sua vontade, porque a vontade de Deus ela é justa. Ela ordena que ele cumpra, que ele faça que o pecador pague. E Jesus ele tem essa compreensão, ele vai até a cruz entendendo que essa é a vontade justa de Deus, que ele pague. E ali, quando ele paga aquele preço, a justiça de Deus, de Jesus, ela é agora imputada sobre todo aquele que crê no teu sangue. Então, é a dupla imputação, nossos pecados são imputados em Jesus e a justiça dele é imputada em nós. E isso torna que Deus, ele seja justo, porque a sua justiça ela foi paga, ele cobrou que o pecador pagasse, isso foi pago, e ele é justificador, porque ele deu a única forma que o homem pudesse ser justificado. Então é isso que Paulo está falando aqui, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então somente aqueles que têm fé em Jesus, que essa justiça de Cristo é imputada sobre ele. Não existe nenhuma outra forma da justiça de Deus ser imputada sobre o homem, somente pela fé em Cristo, pela fé no seu sangue, que ele pagou ali o sacrifício. No 27, onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras?
Não, mas a lei da fé. Jactância aqui é o mesmo significado de que orgulho, arrogância. Então, onde está agora o orgulho? O que eu posso dizer que eu fiz? Eu fiz o quê? Fiz nada, não foi gratuito? Sem obras da lei? Então, da onde pode gerar a arrogância do homem? Ah, não, eu sou cristão, eu sou justificado. É mesmo, irmão? Glória a Deus, porque tu não fez nada por isso. Nada. O Senhor, Ele fez tudo por você. Diante disso, glórias a Deus. A única coisa que você tem que fazer é glorificar a Deus todos os seus dias, de todas as formas que Ele ordena, porque você recebeu a maior dádiva que possa existir sem ter feito nada. Amém? Então nunca saia um orgulho de você. Não, poxa, eu sou um pastor. Glória a Deus, o Senhor me colocou na posição de pastor. Não, eu sou um diácono. Não, eu sou salvo. Nunca, irmão. Ore para o Senhor, busque ao Senhor para que isso nunca entre no seu coração. E se um dia entrar, ore para que o Senhor tire. Para que você nunca mine em seu coração a arrogância ou o entendimento de que você é superior a alguém, porque você não fez nada para receber isso. E porventura, Deus somente dos judeus e não também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então, Paulo está dizendo, da mesma forma, ele não justifica o ímpio e o judeu da mesma forma, então ele é o mesmo Deus para o judeu e para o gentil. Não há distinção. Todos são meus filhos, todos são igreja de Cristo, quer judeus, quer gentios. 29 e 30, porventura, não, o 30, se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Ele está completando o 29, que traz a mesma ideia. Anulamos, pois, a lei, 31, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos. Então aqui, a ideia é o que há. Então, pela lei agora, anulamos a lei pela fé, então se eu tenho fé, eu anulo tudo aquilo dali? Então eu vou jogar de lado a lei, vivo pela fé e sigo em frente. Será? Não. Nós estabelecemos ela. Agora, eu posso cumprir a lei sem o peso, sem aquela consciência de que se eu desviar aqui, eu perco. Não, eu cumpro, tendo fé de que mesmo que eu erre, tem alguém que está lá à destra de Deus, clamando por mim, que é o Senhor Jesus. Eu agora sou justificado. Aquele peso da lei, de que se você descumprisse ela, você seria condenado, já não está mais sobre você. Ele não existe mais sobre o homem, por causa da justificação. Então agora eu vivo em paz com Deus, como fala Romanos. Agora eu vivo pela esperança. Romanos 5 vai falar isso, sobre a esperança da glória, a esperança da glorificação que há em Cristo. Isso aqui, irmãos, pode trazer uma ideia. Eu passei aqui no 28, essa doutrina pode trazer uma ideia de que, eu sou justificado pela fé, então eu não preciso fazer nada. É diferente. No 28, por exemplo, ele fala: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé somente, sem as obras da lei. Peço que você abra lá em Tiago 2, 24. Tiago 2, 24. Tiago 2, 24 diz assim: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Será que Tiago aqui então está contradizendo Paulo? Nunca, né, irmão? A Bíblia ela nunca se contradiz, ela sempre se completa. Só para que, se algum dia você meditando, possa trazer esse entendimento contrário, não. Tiago aqui ele está trazendo para os cristãos aqui, se eu não me engano, os judeus que se converteram ao cristianismo, a ideia de que, olha só, estender assim, não é pelas obras da lei, é pela graça? Perfeito, então vou fazer mais nada, então. Ele fala assim, não, negativo. Essa justificação, essa graça que veio sobre você, ela produz algo.
que a Bíblia chama de boas obras. Então, agora, lembra que eu falei que quando nós somos justificados, a gente pula ali, Paulo ali falando, ele não deixa destacar da santificação, ele já diz que você é glorificado, mas nós vivemos na santificação, nesse